a palavra do Senhor. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, pode ficar sobre, pode sentar. Irmãos, quando nós olhamos na palavra do Senhor, na vida do rei Manassés, esse rei que durante 55 anos ele reinou sobre a nação de Israel, e a Bíblia diz que esse rei foi os piores reis que já passou sobre a nação de Israel. E Deus colocou nesta noite um tema que vai bater junto com esse rei, que é postura, decisão e atitude. O rei Manassés, durante 55 anos, esse rei não teve postura diante de Deus, não teve atitude, não teve decisão. Foi um rei omisso, um rei pecaminoso. Esse rei teve coragem de oferecer os seus únicos filhos no vale de Enoque. Era um rei idólatra, um rei que não adorava a Deus e fazia a nação Israel pecar. Esse rei, chamado Manassés, um dia ele teve um encontro com Deus. Durante 55 anos, ele foi um rei que adquiriu postura e decisão de atitude. Sabe onde? Lá no cativeiro. Quando ele estava no cativeiro, ali, ele viu que precisava ter postura, ele viu que precisava ter atitude e decisão. E a Bíblia diz que o rei Manassés, quando estava lá no palácio, desfrutando dos prazeres, desfrutando dos altares, aí Deus falou: agora eu vou trabalhar com ele, eu vou mostrar para ele que eu sou um Deus, eu vou mostrar para ele que eu mudo o homem. E foi isso que Deus fez. Quando ele estava ali no cativeiro, foi levado, Deus usou o rei da Síria e levou ele no cativeiro com ganchos, e ele ficou ali cativo. E ele começou a orar, começou a clamar a Deus. E a Bíblia diz que ele falou: Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Durante 55 anos eu fui um rei perverso, fiz a minha nação pecar. Eu reconheço a minha fragilidade, eu reconheço que eu sou um rei que não merecia a tua misericórdia. Mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Me dê pelo menos uma chance para me voltar para o meu povo. E a Bíblia diz que Deus ouviu
no palácio e manda o povo adorar a Deus. Ele convoca todo o povo e diz: a partir de hoje, nós vamos adorar somente o Deus de Israel. Aleluia! A partir de hoje, só o Deus de Israel vai estar aqui no nosso meio. Olha que quebrantamento, olha que conversão. Ele viu a misericórdia de Deus na vida dele. E ele teve postura, teve atitude, teve decisão na vida dele. E muitas vezes, irmãos, para nós ser abençoados, nós temos que ter postura, nós temos que ter decisão e atitude. Porque se nós não tivermos postura e não tiver decisão e atitude, nós não vamos permanecer fiéis a Deus. Não vamos permanecer fiéis a Deus. Se nós vamos olhar na vida de outros reis, nós vamos ver o exemplo do rei Asa. O rei Asa começou a reinar em Israel, em Judá, com 12 anos de idade. Olha que rei que tinha postura, que tinha decisão, que tinha atitude. O rei Asa, quando ele chegou a Judá, a primeira coisa que ele fez foi retirar todos os altares, retirou tudo. Fez uma revolução religiosa dentro de Judá. Alguns sacerdotes já estavam adorando a Baal. E o rei Asa disse: a partir de hoje, nós vamos adorar somente o Deus de Israel. Até a sua avó tinha o seu Deus lá dentro do palácio. O que ele fez? Retirou o Deus que estava dentro do palácio. Ele se confrontou com a sua própria avó. Mas ele teve postura, teve atitude, teve decisão. E foi um rei muito próspero. Foi um reinado de prosperidade. O rei Asa, ele tinha comunhão com os países vizinhos. Porque as pessoas, os reis, via em Asa um rei que tinha postura, que tinha atitude, que tinha decisão. Se nós formos analisarmos o rei Salomão, irmão, o rei Salomão reinou em Israel 40 anos. Foi um rei que tinha postura, que tinha atitude, que tinha decisão. Era um rei muito sábio. Mas o seu reinado não foi dos melhores. Porque na sua velhice, o rei Salomão se prostra diante das imagens. Aquele homem que tinha postura, que tinha atitude, que tinha decisão no seu reinado ali, agora ele acaba com a sua postura, acaba com a sua atitude, com a sua decisão. Por quê? Ele casa com mulheres estrangeiras. E a Bíblia diz que ele foi um rei fraco na sua velhice. Aí eu te pergunto: o que adianta um rei ser sábio, ser famoso, como foi o rei Salomão, mas na sua velhice não deu conta de adorar a Deus como era para adorar? O que adianta? A nossa jornada, não adianta nós termos uma
está colocando nesta noite postura na minha vida, na sua vida. Eu vou contar para vocês, amigos, um pequeno testemunho da minha vida antes de se converter a Cristo. Eu fui para Santa Helena em 1996. Eu não era evangélico. O meu primo era crente. E eu zombava dos crentes. Zombava. E falava para ele: não, sai dessa. Sai dessa igreja. Falava para ele. Isso eu tinha, irmão, dentro de si, uma carência de Deus muito grande, irmãos. Mas um dia eu conheci o amor de Deus na minha vida. Aleluia. Eu conheci. Quando Deus deu 3 livramentos de morte para mim, Santa Helena, aí eu reconheci que eu tinha que ter postura, eu tinha que ter atitude e decisão na minha vida. O primeiro livramento foi quando uma mulher queria me conhecer, e um amigo de Santa Helena chegou em mim e falou: você não vá. Se você for, você vai morrer, porque o marido dessa mulher é traficante e é muito perigoso. Olha o livramento de Deus na minha vida. E quando eu fui na praça da igreja católica, lá estava armado, com 38 a cintura, e falando para a mulher dele: ó, você está esperando ninguém aqui. Se eu encontrar você com alguém, eu vou matar você e qualquer pessoa. E eu estava a 10 metros daquela mulher. Aí veio na minha mente o livramento de Deus. Aleluia. Segundo livramento. Eu ia conhecer as drogas. Eu ia conhecer. Eu fui no estúdio de rádio em Ouro Branco FM. E o meu primo falou assim: ó, nós vamos para Morilândia, por rodeio. Mas para você ir, você tem que experimentar a droga, a cocaína. Está lá dentro do carro. Se você não experimentar, você não vai com nós. Deus, irmão, foi tão fiel, que Deus tem um sono naquele locutor. Deu 11 horas da noite. Aquele locutor tem um sono nele tão grande que você não quer ir para Morilândia. Não vou. Olha, você viu o livramento de Deus. Naquele dia lá, eu ia experimentar cocaína, experimentar droga. Talvez ele não estava nem vivo. Não estava nem vivo. Aí eu senti Deus na minha vida. Irmão, Deus tem algo comigo. Aleluia. Porque se Deus não tivesse, Deus não estaria comigo. E o terceiro livramento, eu fui numa festa e um dos homens estava armado. Falou: ó, a sua presença aqui não é bem-vinda aqui. Se você não sair daqui, mostrou a arma para mim. Peguei, saí e fui embora. Aí o meu primo falou assim: ó, vamos para a igreja. Eu falei: eu vou. Mas para mim ir para a igreja, primeiro, você me dá uma roupa de crente. Foi lá, me deu uma calça, uma camisa, cortou meu cabelo. Eu tinha um cabelo enorme, cortou meu cabelo. E quando eu cheguei na Santa Helena, o pastor Jonas ministrando a palavra do Senhor, Deus fundou a boca daquele mundo. E falou assim: aqui pelo jovem aqui, Deus deu 3 livramentos de morte para ele. Glória a Deus. Aí eu peguei e falei assim: aí o meu primo falou assim: Deus está falando, usando o pastor Jonas para falar com você. E eu fiquei em pé. Tinha mais de 1000 pessoas dentro daquela igreja. É uma igreja enorme, dava 3 igrejas dessa aqui. Grande. E quando eu cheguei lá na frente, Deus tomou aquele pastor. Aleluia. E falou assim: eu te livrei 3 vezes.
Irmãos, eu fiquei pleno diante de Deus e diante daquele homem. Eu não sabia o grande amor de Deus para comigo. Não sabia. O que eu fiz? Tomei uma posição diante de Deus. Tomei a posição. Fui para a igreja. Passei pelo batismo. E com 15 dias, Deus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Glória. Então, irmãos, nós temos que tomar posição na nossa vida. É. Se nós não tomarmos posição, se nós não tivermos atitude e decisão, Deus não pode fazer nada por nós. Deus não pode fazer nada por você se você não tiver atitude, se você não tiver decisão na sua vida. É por isso que tem muitas pessoas sofrendo. Se nós formos analisarmos a vida do rei Acabe, voltando para a palavra, o rei Acabe foi um rei que reinou em Israel, mas foi um rei omisso, um rei que não teve postura, que não teve atitude, não teve decisão. E o rei Acabe, o reinado do rei Acabe foi um dos piores reinados que teve. Foi um rei que se prostrava diante da idolatria, diante dos valentes, ainda mais, casou com a mulher imunda. Olha o que faz uma pessoa que não tem postura, que não tem atitude, que não tem decisão. Só é fracasso. Só é fracasso. A pessoa que anda segundo o teu coração, segundo o teu desejo, segundo a tua vontade, ele não prospera. Não prospera. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Como foi o rei Asa. O rei Asa, ele fez a vontade do Senhor e foi um rei próspero diante do Senhor. O rei Josias, outro rei que foi um rei próspero diante de Deus, porque foi um rei próspero, porque ele tinha postura, tinha atitude, tinha decisão. E Deus foi na vida de o rei Josias, porque o rei Josias era o Senhor. E quando nós olhamos também lá no livro de Jonas, no capítulo 3, nós vimos uma cidade chamada Nínive, que tinha 120 mil habitantes. Uma cidade pecaminosa, uma cidade secundária, uma cidade que maltratava as pessoas, uma cidade que vivia na prostituição, no adultério, que tinha vários deuses. E Deus usa o profeta Jonas. E Jonas vai lá e prega a palavra do Senhor no meio daquela cidade pecaminosa. Aleluia. E uma coisa que eu fiquei impressionado, irmão, foi com a postura do rei de Nínive. O rei de Nínive, quando ele ouviu a pregação de Jonas, o que ele fez? Reuniu todo o povo de Nínive e disse: a partir de hoje, vocês vão jejuar, vocês vão orar, vocês vão fazer algo para Deus de Jonas. Aleluia. Porque o Deus de Jonas teve misericórdia de nós. Olha a postura do rei de Nínive. Olha o que ele fez. Olha a postura desse rei. Teve postura, teve atitude e teve decisão. Porque se ele não tivesse postura e não tivesse atitude e decisão, Deus tinha exterminado
Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Eu vou louvar o Senhor comigo. Eu quero que Deus abençoe vocês todos.